Vamos seguir aqui o jornal, porque o presidente Lula, gente, deve conversar com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, sobre a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Quem tem os bastidores é o Igor Damasceno. Oi, Igor, é isso mesmo? Olá, pessoal, é exatamente isso. Nos próximos dias, o presidente Lula deve chamar para uma conversa o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É uma reunião à parte, a portas fechadas, nos bastidores, mas segundo as nossas fontes aqui no Palácio do Planalto, o principal tema dessa reunião é a indicação do advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, para a vaga deixada pelo ministro aposentado Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Oficialmente, Alcolumbre se pronunciou por meio de nota, dizendo que respeita a prerrogativa do presidente de indicação. Mas nos bastidores, o que se fala é que Alcolumbre está bastante chateado com a indicação de Jorge Messias, porque ele tinha uma outra preferência. Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e amigo próximo de Davi Alcolumbre. Na visão do presidente do Senado atual, Pacheco tem um perfil mais moderado e poderia reduzir o atrito do STF com o Congresso Nacional. Mas o presidente Lula tem preferência por Jorge Messias por ser alguém da sua confiança. Isso acabou mexendo nos ânimos, mexendo na relação entre Alcolumbre e Lula, que sempre foi uma relação bastante amistosa. Para evitar que haja perda de amizade lá no STF, isso acabe atrapalhando os planos do governo, então Lula deve chamar Alcolumbre para conversar e tentar abrir caminho para Jorge Messias, já que nos próximos dias o Senado deve analisar essa indicação. Até o momento, a expectativa do presidente é que Messias tenha o nome aprovado, mas ele enfrenta fortes resistências, inclusive com a ajuda de Davi Alcolumbre. Lula quer evitar essa crise. Voltamos ao estúdio. Pois é, inclusive ontem a gente conversou com líderes próximos a Davi Alcolumbre que justamente pontuaram que faltou tato para o Palácio do Planalto lidar com toda essa situação, faltou uma sabedoria, de acordo com eles, para essa articulação política. Na visão deles, o Lula poderia ter, sim, claro, escolhido o Messias, mas feito isso com um diálogo mais próximo a Davi Alcolumbre. E, acima de tudo, chamado Davi Alcolumbre para conversar e avisado ele antes de publicar a decisão, tanto na imprensa quanto também direto nos sites do Palácio do Planalto. Alcolumbre, inclusive, ontem em coletiva de imprensa, deixou muito claro o seu incômodo em ficar sabendo sobre a indicação de Jorge Messias pela imprensa. E o que também Davi Alcolumbre disse ontem, ele marcou, na verdade, a data dessa votação e da sabatina do nome de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça no Senado para o próximo dia 10 de dezembro. E o que os governistas nos disseram é o seguinte: essa data é muito próxima. São aí agora menos de 15 dias para Messias negociar com todos os senadores, tentar conquistar votos de senadores de centro, até mesmo visitar senadores de oposição para ver se eles conseguem mudar de ideia, aquele famoso beijamão que Messias vai ter que fazer no Senado Federal. Os governistas estão muito preocupados que, além de não ter o apoio de Davi Alcolumbre, Messias tem esse tempo curtíssimo para visitar todos os senadores. Ontem, inclusive, ele já esteve no gabinete de Otto Alencar, que é o presidente da CCJ no Senado, também no gabinete do senador Lucas Barreto, do PSD, que é muito influente ali entre os senadores de centro. E hoje ele continua nessa perambulação ali pelo Senado Federal, numa tentativa de convencer os colegas senadores de que ele pode ser um bom nome para o Supremo Tribunal Federal. Vamos chamar os nossos comentaristas para falar sobre isso. João Belutti, você avalia que realmente é um tempo curto para Jorge Messias fazer essa negociação com os senadores? E poderia ter sido melhor ajustada essa indicação entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado? Veja, Vitória, em termos do que seria o ideal na Constituição brasileira, seria que nem o presidente do Senado, nem nenhum dos envolvidos tivesse suas preferências ou ficasse tentando emplacar ali nas outras instituições. Mas considerando o desenho brasileiro em que isso ocorre, infelizmente, o presidente do Senado tem o seu favorito, o presidente da República tem o seu outro favorito. Então, acho que o tempo é bastante razoável, bastante
aceitável. E também fica difícil de levar em consideração esse chamado rompimento do Alcolumbre com o Lula, ou mesmo que ele teria indicado que não aprovaria o Messias, porque na política a gente sabe que isso do dia para a noite muda, e seria muito esquisito também, muito, né, não daria para entender. O Alcolumbre foi eleito ali junto com o Pacheco, né, um apoio ao outro, ambos foram ali o apoio total do governo federal, né, do governo Lula. O Alcolumbre chegou a ser presidente do Senado também na gestão do Jair Bolsonaro, então é muito difícil acreditar num divórcio entre o presidente do Senado e o presidente Lula. Agora, é evidente que a luz está acesa para o Lula com a recente aprovação do PGR com pouquíssimos votos, a menor da história. Então há um sinal de alerta e, farejando medo ali, farejando sangue, o Centrão, representado pelo Davi Alcolumbre, vai para cima, e certamente as demandas estão bem altas, até por isso que o governo está em dúvida se atende ou não. E na dúvida, coloque para votar, que os senadores falem abertamente o seu voto, o que seria o ideal para a nossa democracia, que eles falassem abertamente o voto para essa situação de indicação do Supremo e para a votação do presidente do próprio Senado, em que também há voto secreto, o que é bastante lamentável. Bom, e agora, Jesualdo Almeida, o que o governo vai ter que articular para que Messias seja aprovado e também depois para ter uma base mais sólida? Porque vamos relembrar um pouquinho aí, desde o começo do ano, o governo vem perdendo aliados, né? Márcia, eu acho que nós estamos ante uma situação histórica. Desde o governo Floriano Peixoto, o indicado pelo presidente da República não é negado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal. E o Senado tem motivos para fazer história. Não é possível, a democracia não aguenta que um presidente indique o seu terceiro advogado dele próprio ou advogado do governo. Já temos, compondo a Suprema Corte, Dias Toffoli e Zanin, que foram advogados pessoais do PT, advogados pessoais do governo e advogados pessoais do próprio presidente da República. Não é critério para indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal ter sido aliado de presidente da República. A presidência, claro, tem o dom de indicar, tem o condão de indicar o seu preferido, mas isso não pode ser critério democrático. A Constituição exige ilibada reputação e exige notório saber jurídico. E o Senado pode e deve fazer história. Já quase fez quando aprovou o Gonê por 45 votos, sendo que precisava de apenas 41. É a menor votação da história. E acredito que o Senado, a despeito de questões meramente de orgulho pessoal do presidente do Senado, tende a negar a indicação do Messias. Obrigada, Jesualdo e João. Já a gente volta com vocês. Agora vamos falar do governo, que acompanha bem de perto, então, essa articulação pela sabatina de Jorge Messias no Senado. De acordo com o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, o governo Lula se mostra otimista com as próximas semanas. Vamos ouvir o que ele disse. O PL de facção está em ótimas mãos. Alessandro Vieira já está corrigindo o texto. Nós estamos ali muito satisfeitos. Aquela CPI do crime organizado, ali a gente está muito tranquilo que vai dar certo, que vai arrumar aquela bagunça que foi feita na Câmara. Vai. Eu tenho convicção. Ele tem conversado muito com os senadores, o presidente vai entrar em campo, vai conversar com todo mundo, vai conversar com o Alcolumbre. Desde 1894 o ministro não é rejeitado. Não vai ser agora. Até porque o Messias é uma pessoa muito preparada, muito querida, com capacidade de articulação.